Minha família esqueceu de me convidar para o funeral dos meus avós, mas eles estão convencidos de que eu estava lá. Postagem original em 15 de novembro de 2023. Tenho 30 e poucos anos e causei uma grande confusão na minha família e agora nenhum deles estão falando comigo. Para contextualizar, minha cidade natal é pequena com cerca de 500 habitantes e quando fui para a faculdade numa cidade maior de 15 mil habitantes, amei. Acabei ficando por lá depois da minha formatura. Me casei e estou feliz aqui há uma década. Mas visito minha cidade natal a cada poucas semanas ou mais, ligo e mando mensagens para minha família quase diariamente e achava que estávamos todos bem. Minha família é bem pequena. Só meu irmão, minha mãe, meu padrasto, meu pai, minha madrasta, uma tia e um tio. Irmãos da minha mãe que nunca se casaram e não têm filhos. Os avós da minha mãe se mudaram para minha cidade natal quando eu estava no ensino médio e moravam na mesma rua que nós. Minha família sempre foi bem livre de dramas, além do divórcio dos meus pais quando eu era criança. E somos felizes. Os padrastos se davam perfeitamente bem e compartilhamos feriados e comemorações juntos. Somos todos muito próximos e formamos um grupinho perfeito. Desde que me mudei, o tópico, quando vou voltar, é constante. E eu sempre ri disso. Minha cidade natal não tem nada. Você tem que dirigir 30 minutos para comprar leite e pão. 60 a 90 minutos de deslocamento só de ida para o trabalho. E enchentes fecham a estrada principal toda a Páscoa. Eu amo a cidade, mas amo mais aqui. Tenho parques, lojas, eventos comunitários, uma biblioteca. A cidade é ótima. Minha família reclama que preciso voltar, mas eu me recuso. Tenho tentado encorajá-los a vir para cá, especialmente porque não fica a 1 hora de carro do centro médico mais próximo, como na nossa cidadezinha. Agora, vamos ao que interessa. Meus 2 avós faleceram na época da Covid. Ambos eram idosos e suas saúdes estavam piorando há algum tempo, então era apenas uma questão de tempo. Felizmente, eles não pegaram, mas isso tornou impossível visitá-los e nos comunicávamos principalmente pelo FaceTime. Ambos faleceram dormindo com meses de diferença. Ambos foram cremados e mantidos em segurança sob a pia da cozinha para proteção, enquanto a pandemia passava. Isso foi em 2021. Bem, acabei de descobrir que minha família realizou um funeral para eles e espalhou as cinzas no bosque de bordos do meu tio no verão passado. Ninguém me disse uma palavra sobre isso. Já os visitei várias vezes antes e depois, e não ouvi uma palavra a respeito. Só descobri porque meu tio-avô da Califórnia postou no Facebook algumas semanas atrás que está entrando em cuidados paliativos e estava muito agradecido por sua saúde ter se mantido forte o suficiente para ele ver sua irmã mais nova, minha avó, em seu local de descanso final. Eu fiquei confusa e liguei para minha mãe e ela disse: "Sim, o funeral que fizemos em julho, lembra?" Gente, eu os visitei no dia 4 de julho. Eles fizeram o funeral no dia 8. Não me falaram uma palavra sobre isso. Eles planejaram isso por meses. Tempo suficiente para arranjar que meu tio-avô enfermo fosse trazido do outro lado do país. Aparentemente, eles falavam sobre isso o tempo todo. Todo mundo está convencido de que eu estava no funeral. Eles juram que eu estava lá. Posso provar que não estava porque o Google tem meu histórico de localização. Meu marido está perplexo porque ele supostamente estava lá também, mas ele teve que trabalhar todo o fim de semana dos meses junho e julho. O relógio de ponto não mente. Minha família simplesmente se esqueceu de mim. Estou magoada, estou triste. E eles estão putos comigo por mentir. Eles acham que estou causando drama à toa e nada do que eu diga pode convencê-los de que eu não estava lá. Minha família está unida nisso. E todos eles estão me deixando no vácuo até que eu admita que estou errada. Eles acham que enlouqueci. Ou há um sósia minha participando dos eventos, ou minha família não quer admitir que errou. Portanto, não vou ceder. O dia de ação de graças está chegando, e minha família tem postado vagamente no Facebook sobre crianças esquecidas e saúde mental. É tão estranho.
E eu não sei se estou num mundo bizarro ou o que está acontecendo. A melhor amiga da minha mãe entrou em contato e disse que eu deveria admitir que estava errada e pedir desculpas, que estou causando tanto estresse desnecessário à minha mãe. Perguntei se ela tinha verificado se havia CO2 na casa de todos. E ela desligou na minha cara. Verificamos nosso CO2 e nossos testadores estão funcionando perfeitamente. Entrei em contato com algumas pessoas na minha cidade natal para saber como estão meus pais, e todos disseram que estão bem. Até falei com o grupo local de bombeiros voluntários para ver se eles poderiam verificar se havia vazamentos de gás. Não tenho certeza se eles conseguiram. Não sei o que fazer. Mostrei a eles a prova de que não estava lá, mas eles sabem que sou especialista em tecnologia e simplesmente presumem que eu fiz Photoshop. Meu marido diz que precisamos de uma pausa e que vamos ficar em casa nesta temporada de férias. Atualização. Em 27 de novembro de 2023. Hoje é o Dia de Ação de Graças. Meu marido e eu ficamos em casa. Compramos um peru pequeno e fizemos nosso próprio e pequeno Dia de Ação de Graças. Foi legal. Comemos por volta do meio-dia, depois assistimos a um filme e depois nos sentamos do lado de fora com uma garrafa de vinho para assistir ao pôr do sol atrás das árvores e casas vizinhas. Geralmente tiramos o dia anterior de folga, dirigimos até a casa dos meus pais, passamos a noite e ajudamos com a preparação das comidas do Dia de Ação de Graças. Então, só na quarta-feira à noite minha mãe quebrou o silêncio. Mamãe ligou e perguntou quando eu iria aparecer. E eu disse a ela que ficaríamos em casa este ano, mas para que eles tivessem um feliz Dia de Ação de Graças e para enviar meu amor ao resto da família. Ela ficou quieta por um longo tempo depois que eu disse isso, e acho que ela finalmente murmurou um ok ou algo assim e desligou. Não me pareceu que ela estava irritada. Ela apenas desligou. No Dia de Ação de Graças, enviei um cartão animado de Feliz Dia de Ação de Graças para o nosso bate-papo familiar. Recebi alguns Feliz Dia de Ação de Graças de volta. Ninguém disse mais nada. Não houve nenhuma postagem no Facebook também. Atualização em 13 de dezembro de 2023. Então, acho que mencionei em um dos meus comentários que meu pai e eu geralmente nos falamos por telefone todo domingo de manhã. Nós dois acordamos cedo, então conversávamos enquanto tomávamos café da manhã e assistíamos ao nascer do sol. Ele e eu não conversamos muito desde que tudo isso aconteceu e tem sido difícil. Estou acostumada a falar com ele, sabe? Bem, eu estava sentado lá fora no meu lugar de sempre observando o sol nascer e congelando no frio quando ele me ligou. Não tenho certeza de como descrever as emoções que senti. Foi uma mistura de pânico, esperança, terror, felicidade e pavor. Acabei atendendo porque eu simplesmente tinha que saber o que ele queria. Foi uma conversa estranha. Ele não abordou o drama atual, mas em vez disso contornou a situação na ponta dos pés com toda a graça de uma vaca em pernas de pau. Por exemplo, uma simples pergunta do tipo: "Como você está?" E que foi respondida com um "Nada bem." E toda a conversa parava um pouco porque ele sabia por que eu não estava bem. Então acabamos falando sobre o clima, os vários pássaros de inverno que tínhamos visto em nossos alimentadores e as decorações de Natal pela cidade. E coisas assim. Por fim, ele perguntou se iríamos passar o Natal fora e pareceu triste quando eu disse que não. Ele perguntou se ele e a madrasta poderiam vir nos visitar e eu disse que não era uma boa ideia neste ano, que meu marido e eu passaríamos um feriado tranquilo juntos. Eu o informei que ele deveria receber alguns presentes em sua caixa postal a qualquer momento, então, por favor, pegue-os no correio e coloque-os sob a árvore para todos. Ele disse que enviaria os nossos para nós também. E foi basicamente isso. Nenhum drama louco para relatar. As únicas postagens no Facebook foram as habituais de animação natalina, contagens regressivas, fotos do Papai Noel, ideias bobas de presentes, fotos de festas de Natal da empresa. Nota pessoal. Meu marido e eu estamos bem. Nossa saúde está boa, nossos espíritos elevados e estamos tão unidos como sempre.
Cada um de nós ganhou bônus de Natal no trabalho, então estamos animados com isso. Eles não são grandes, mas estamos felizes em tê-los. Também fizemos calendários do Advento pela primeira vez. Comprei um Lego para ele e ele me deu um de chocolate quente. Vamos fazer os calendários novamente no ano que vem. Talvez transformemos isso em uma tradição. Nota do editor. Calendários do Advento são uma tradição natalina que consiste em uma caixa ou painel com 24 pequenos compartimentos, um para cada dia de dezembro até a véspera de Natal. Cada compartimento contém uma pequena surpresa, como chocolates, brinquedos ou outras guloseimas, para ser aberta diariamente, criando uma contagem regressiva divertida para o Natal. Natal. Atualização em 26 de dezembro de 2023. Escrever essas atualizações teve um efeito terapêutico para mim. Ontem foi domingo, mas não atendi meu pai quando ele ligou. Eu realmente não estava afim de um papo sem sentido, então deixei cair na caixa postal. Ele tentou me ligar mais algumas vezes durante o dia, mas eu não atendi. Nosso melhor amigo nos convidou de última hora para o almoço de Natal na sua casa. Então meu marido e eu ficamos ocupados a véspera de Natal inteira fazendo biscoitos, amendoim crocante, balas duras e doces caseiros para seus filhos. Mamãe tentou entrar em contato também, mas eu também ignorei suas ligações. Tivemos um almoço incrível. Os filhos dos nossos amigos são muito divertidos de se estar por perto. Eles ganharam alguns presentes tecnológicos dos avós, um headset VR Quest e Steam Decks, essas crianças sortudas. Nosso amigo e sua esposa não são muito bons com tecnologia, enquanto meu marido e eu somos. Então ajudamos a configurar tudo enquanto nosso amigo fazia as honras com os pais e sogros. Os avós não sabiam que um Steam Deck precisava de uma conta Steam. Então criamos contas para as crianças, adicionamos as nossas listas de amigos no Steam e presenteamos com alguns jogos. Também compramos alguns jogos de VR para o headset deles e logo estavam se divertindo com Beat Saber. Quanto aos meus pais, meu irmão mandou uma mensagem e perguntou se poderíamos conversar no dia seguinte. Acho que ignorar a mamãe e o papai causou algum tipo de aborrecimento, o que eles bem merecem. Chamada do irmão. Atualização em 27 de dezembro de 2023. Falei com meu irmão pelo telefone esta manhã. Para começar, ele se desculpou por tudo. Nós estamos bem, por enquanto. Para dar um pouco de contexto, meu irmão e eu temos apenas 2 anos de diferença. Não havia muitas crianças por perto quando estávamos crescendo, então nós dois acabávamos fazendo muitas coisas juntos. Por isso temos muitos interesses e paixões em comum. Ele tem sido bastante reservado em relação a tudo isso, mas ainda faz parte do grupo, se é que você me entende. E acho que a ideia de perdê-lo foi a mais dolorosa nisso tudo, porque ele sempre esteve lá para mim. Ninguém na minha família é rico de forma alguma. Depois que meus avós faleceram, seu pequeno patrimônio foi usado para pagar suas despesas de fim de vida e os ativos restantes divididos. Todos os parentes diretos receberam uma divisão igual. Não me lembro do valor exato que recebi, mas foi em torno de 5.000, se bem me lembro. Meu irmão me deu a parte dele para que eu pudesse terminar de pagar minha dívida da faculdade enquanto o congelamento de juros estava ativo. Ele foi meu suporte até eu conhecer meu marido. Ele é definitivamente um filho da mamãe, então tudo o que ela queria, ele fazia questão de conseguir. Mas agora estou feliz por tê-lo de volta. Sem mais delongas, aqui está a história direto da fonte. Aparentemente, minha mãe teve um susto com câncer no final do ano passado, o que ninguém me contou. E meu pai colocou um stent no coração em janeiro. Sobre isso eu sabia. Esse sentimento de mortalidade aparentemente deu um impulso na minha mãe para me fazer voltar para casa. Mas como eu não estava reagindo às suas dicas passivo-agressivas, ela e minha madrasta decidiram ir ao extremo. A saúde do meu tio-avô estava ruim, e já fazia um tempo que ele estava perguntando sobre os preparativos para o funeral da irmã dele, minha avó. Então as mães decidiram planejá-lo e usar o evento como um dedo médio gigante apontado para mim.
Elas mantiveram todo o planejamento bem em segredo entre as duas, então ninguém do nosso lado da família realmente sabia sobre o funeral até umas 2 semanas antes. As mães disseram que convidaram meu marido e eu. Ninguém pensou em mencionar, confirmar ou checar comigo. O plano era espalhar as cinzas, dizer algumas palavras e talvez ir à cidade para almoçar. Seria um evento pequeno. As mães nem contaram à família que nosso tio-avô estava vindo para a cerimônia. Como eu disse, era para ser uma coisa pequena. Ninguém achou estranho porque somos pessoas bem tranquilas. O feriado de 4 de julho acontece. O maridão e eu saímos. Ninguém pensou em mencionar, pois estávamos todos ocupados comemorando e nos divertindo muito. Toda vez que o tópico este fim de semana começava, a conversa era rapidamente mudada por uma das mães. Chega o dia 8 de julho. O tio-avô chega na cidade com alguns de seus filhos, netos e bisnetos, e é uma surpresa para todos, exceto para as mães. Todos dirigem até o Bosque de Bordos, e as mães trouxeram 1 tonelada de comida e outras coisas. É uma festa completa. Ninguém do meu lado percebeu que eu não estava lá porque havia muitos rostos extras fora do grupo habitual. Eles espalharam as cinzas, disseram suas palavras, comeram e se divertiram muito. Só quando nosso tio-avô foi embora com toda a sua família é que eles perceberam que eu não estava lá. Eu não tinha estado lá. E foi aí que a loucura subiu um degrau. Meu irmão diz que as mães ficaram felizes que ninguém percebeu que eu não estava lá. E que isso era uma prova para todos de que eu precisava voltar porque eu estava sendo facilmente esquecida. Porque nenhuma delas pensou em entrar em contato, certo? Elas basicamente fizeram um monte de manipulação de merda e culpa, e isso deixou todo mundo chateado comigo por não comparecer. De alguma forma, foi minha culpa por ter sido excluída. Então, de repente, todos estavam apoiando elas, me dando uma lição. Mas então alguns meses se passaram e os ânimos esfriaram, e eu acho que o horror disso se instalou. Seguido pela vergonha, mas a essa altura eles já estavam muito envolvidos. Como você desfaz algo assim? E já que eu não tinha tocado no assunto, eu acho que eles imaginaram que todos ficariam quietos sobre isso e torceriam para que eu nunca perguntasse sobre o funeral. Foi quando descobri a situação pelo Facebook do meu tio-avô e liguei para minha mãe, que entrou em pânico e veio com a solução mais idiota, dizendo que eu estava lá. Não se lembra? Acabei conversando com alguns amigos do ensino médio mencionando a situação, e a notícia chegou até a cidade. Então, de repente, fofocas da cidade e velhinhas da igreja se envolveram. Eu estava ou não no funeral? Minha família esqueceu de me convidar para o funeral dos únicos avós que eu conhecia? Ou estou apenas causando confusão? Meu irmão disse que todos eles simplesmente seguiram a resposta das mães. Claro que elas não se esqueceriam de mim. Claro que eu estava lá. Claro que eles são boas pessoas. E isso só cresceu. A família esperava que eu eventualmente desistisse. Normalmente sou uma pessoa que não gosta de confrontos, então eu ter me mantido firme foi inesperado. E então não comparecemos para o Dia de Ação de Graças e depois para o Natal, sem nenhum sinal de recuar. E acho que a percepção de que eu poderia simplesmente parar de fazer parte da vida deles estava se instalando, e meus pais entraram em pânico. Ele tentou apenas fazê-los se desculpar e explicar, mas a teimosia prevaleceu. Eles querem varrer para baixo do tapete, mas eu não vou deixar. Meu irmão está chateado com tudo o que aconteceu. Ele percebeu o quão ruim tudo tem sido e não quer mais ter nada a ver com isso. Mas como ele mora com minha mãe, ele não consegue fugir disso. Então ele pediu para vir ficar conosco por um tempo. Conversei com meu marido e ele concorda comigo que meu irmão pode ficar no nosso quarto de visitas pelo tempo que quiser. Meu irmão trabalha remotamente, então não é problema para ele se mudar. Acredito que ele esteja vindo hoje ou amanhã. Não tenho certeza, mas espero que a situação não piore quando ele chegar. A propósito, meu marido está super animado que meu irmão e eu nos reconciliamos. Eles costumam jogar juntos,
mas não tem feito isso por causa da situação. Ele está no porão agora, preparando o esconderijo dos rapazes para a chegada do meu irmão. Estou feliz em vê-lo tão empolgado. Meu irmão chegou tarde ontem à noite. Ele obviamente tinha chorado muito e quando abri a porta, ele apenas me abraçou e chorou. Nunca o tinha visto assim antes e logo estávamos os dois apenas de pé na entrada, chorando um no ombro do outro. Ele ficava pedindo desculpas repetidamente. Disse que não sabia por que tinha agido assim. Só continuava se desculpando. Meu marido arrumou o quarto de visitas para ele enquanto meu irmão e eu conversávamos. Meu irmão está um caco. Ele sempre foi um cara grande, mas perdeu muito peso e as roupas dele estão caindo. Se eu não o conhecesse tão bem, pensaria que ele está usando drogas. Conversamos um pouco antes de dormir e ele explicou tudo novamente para o meu marido. Eu já tinha contado a história para o marido, mas era tão estranha que ouvi-la de novo ajudou. Esta manhã meu irmão acordou ao amanhecer, fez um café e começou o dia de trabalho. Meu marido está de folga a semana toda. Sortudo. Então ele fez panquecas e bacon para nós porque temos que trabalhar. Até agora tudo está tranquilo. Decidimos não responder a nenhuma ligação da nossa família. Eles foram informados de que ele chegou bem e que vamos passar o ano novo juntos e que não atenderemos chamadas até 1º de janeiro. Eles podem enviar mensagens, se quiserem. Tenho certeza de que estão enlouquecendo. Bem feito para eles. Feliz 2024. Atualização em 3 de janeiro de 2024. Não tenho muitas atualizações. As coisas aqui têm estado calmas. Meu irmão se acomodou bem e é um ótimo companheiro. Nossa casa não é muito grande, mas temos um porão amplo e uma boa área externa com varanda. Então não parece apertado com a adição extra. Ele é um cara tranquilo e limpo. Ele comprou roupas novas no Walmart, fez um corte de cabelo e aparou a barba, então está mais apresentável agora. Ele é um verdadeiro galã quando está arrumado e está se adaptando bem à vida na cidade. Até fez amizade com o casal aposentado que mora ao lado, que são muito curiosos, mas gentis. Minha família tem se comportado bem. Houve algumas trocas de mensagens, já que não estamos atendendo chamadas. Minha mãe principalmente quer saber quando meu irmão vai voltar, mas ele está decidido a ficar aqui por um tempo. Minha mãe disse que eu não posso ficar com ele. E eu falei que ele é um homem adulto e pode fazer o que quiser. Meu irmão diz que bloqueou ela depois que ela o ordenou a voltar para casa. Meu irmão perguntou timidamente se ele poderia ficar por um prazo mais longo, caso ele se decidisse, ou pelo menos mais tempo do que um visitante normal ficaria. O que para nós está tudo bem. Ele tem um emprego bem remunerado e poderia pagar um apartamento, mas ele nunca morou sozinho e eu imagino que ele sinta alguma ansiedade sobre isso. Se for esse o caso, ele começará a nos pagar um aluguel e nós provavelmente nos ajustaríamos para dar a ele o porão como seu próprio espaço. Tivemos que trocar as fechaduras. Atualização em 18 de janeiro de 2024. Meu irmão está oficialmente ficando conosco por um longo período. Meu marido e ele passaram o domingo todo organizando o porão e mudando as coisas de lugar. Então agora ele tem sua própria área para ficar mais confortável. Ele é bem habilidoso e também começou a consertar pequenas coisas pela casa. Nossas janelas e portas nunca fecharam e abriram tão suavemente. Ele até consertou um dos armários que nunca usamos porque nunca conseguimos abrir a maldita porta. Infelizmente, ele também teve que trocar as fechaduras da nossa casa e comprar chaves novas para todos nós. Isso porque enquanto meu marido e eu estávamos fora neste sábado, as mães apareceram de repente. Elas estavam ligando e mandando mensagens de texto para nós a semana toda, mas não estávamos realmente respondendo. Então acho que as duas decidiram vir até a nossa casa e resolver isso pessoalmente. Elas têm chaves de emergência da minha casa e simplesmente entraram. Meu irmão disse para elas saírem e houve uma discussão. E meus vizinhos intrometidos, mais gentis, chamaram a polícia quando perceberam a confusão. Então recebemos uma ligação da esposa do vizinho e voltamos para casa imediatamente e encontramos alguns policiais em nosso quintal.
E todos os vizinhos resolveram aspirar as folhas de suas árvores, e meus vizinhos intrometidos, parados na minha varanda com meu irmão atrás deles, fazendo sua melhor imitação de Gandalf. Você não passará. Tive que conversar com os policiais e explicar que estávamos tendo uma briga familiar e acabei falando demais. Não me lembro bem de tudo o que disse e estava tremendo muito. Nossos policiais locais são realmente ótimos. Pessoas fantásticas e lidaram com a situação de maneira tranquila. Estava muito frio. Então um deles me convidou para entrar na viatura dele, ligou o aquecimento e me deu uma garrafa de água para me acalmar enquanto conversávamos. Eles perguntaram se queríamos que as mães fossem proibidas de entrar, mas eu não tinha certeza se isso contaria como uma acusação criminal. Então apenas pedi se eles poderiam apenas fazer com que elas saíssem, o que eles fizeram sem problemas. Acho que as mães ficaram chocadas com o fato de estarmos levando isso tão a sério. Elas não brigaram nem gritaram com a gente, apenas saíram em silêncio. Meu pai prometeu que garantiria que a esposa dele nos deixasse em paz. Ele também disse que teria uma conversa séria com minha mãe. Nós conversamos no domingo de manhã e ele parecia estar absolutamente no limite. Meu marido, em tom de brincadeira, disse ao meu pai que ele poderia se mudar para cá também, mas ele recusou. E ele também se desculpou por fazer parte de toda essa confusão. Não sei muito bem o que fazer a partir daqui, mas estamos instalando câmeras de segurança assim que chegarem. E todos, exceto meu pai, estão bloqueados. Espero que todos simplesmente nos deixem em paz. Atualização em 28 de fevereiro de 2023. Meu pai veio nos visitar no fim de semana. Nós nos divertimos e o clima estava ótimo para um churrasco e umas cervejas. Foi muito bom vê-lo novamente e ele parecia saudável e de bom humor. Aqui está o relato dele das novidades de casa. A madrasta, esposa do meu pai, começou a perceber que havia cometido um erro. Acredito que a mudança de atitude dela se deve ao fato de que meu pai a colocou contra a parede e deixou claro para ela. Ou ela deixa os filhos dele em paz, ou ele vai entrar com um pedido de divórcio. Meu padrasto ficou irritado pela polícia ter sido envolvida na última visita das mães, apesar de ninguém ter sido preso ou algo assim, e estava com a mentalidade de que os filhos estão fora de controle e precisam ser controlados. Foi quando meu pai apontou que os filhos em questão estão todos na casa dos 30 anos, isso desfez um pouco do ânimo do padrasto. Segundo meu pai, até minha mãe parecia um pouco surpresa quando ele disse isso. Então, parte de mim está se perguntando se uma grande parte disso tudo é minha mãe não querendo perceber que seus filhos são adultos e não mais crianças a quem ela pode fazer exigências. Ambas as mães nos deixaram em paz. Eu esperava que minha mãe continuasse a causar problemas, mas acho que a polícia a assustou. Um comentário sugeriu uma ideia maravilhosa de envolver o pastor deles, o que eu passei para o meu pai. Desde então, meu pai falou com o pastor sobre tudo. Ele é um cara jovem, relativamente novo na igreja, e brincou que no primeiro mês no trabalho, ele teve que fazer 3 funerais seguidos, e seu novo rebanho estava apenas morrendo de vontade de se afastar dele. Então ele tem um bom senso e humor, o que é bom. O novo pastor concordou em sentar com todos e ajudar a família a resolver tudo em um verdadeiro momento de retorno a Jesus no próximo mês, para que talvez possamos celebrar a Páscoa juntos como nosso primeiro feriado em família. Meu pai disse que o pastor sabia que nossa família estava tendo alguns problemas, mas não tinha certeza do que exatamente estava acontecendo, e como ele era novo, não queria se intrometer. Ele também concordou em fazer um pequeno culto no bosque de bordo do meu tio no final do verão, pois geralmente alaga e fica uma bagunça lamacenta durante toda a primavera. Segundo meu pai, minha tia e meu tio estão tão cansados de todo o drama e apenas prontos para seguir em frente, então espero abraços e desculpas deles quando nos encontrarmos novamente. Espero que seja a última. Atualização em 1 de abril de 2024. É com grande alegria que conto a vocês tudo sobre nossa atualização mais recente. Possivelmente até uma conclusão para toda essa aprovação. Toda a família, tios, mães, pais, irmão, eu, marido e o pastor nos reunimos na casa do meu pai e todos nos sentamos para resolver a situação.
Como esperado pelo que meu pai disse, meus tios nos receberam com desculpas e abraços, o que foi bom. Meu tio geralmente ajuda a organizar as caças aos ovos de Páscoa com a igreja e trouxe nossas cestas de Páscoa para nos dar, caso nós, crianças, não ficássemos para o fim de semana. Não sei porquê, mas ver isso me fez chorar e me senti estúpida, porque era apenas uma cesta de doces, mas significou muito para mim por algum motivo. O pastor nos guiou em uma oração e falou sobre perdão e outras coisas. Em seguida, ele pediu que cada um de nós falasse, um de cada vez, sobre como estamos nos sentindo e qual resultado queremos para o final desse encontro. Ninguém podia interromper, então todos tiveram a chance de falar. Foi muito bom. O consenso do grupo era que a maioria queria que as coisas voltassem ao normal. Os únicos que tinham alguma variação em relação a isso eram minha mãe e meu padrasto. Eles queriam que todos nós, crianças, voltássemos para perto deles. O pastor perguntou por que eles nos queriam de volta, e nenhum dos dois conseguiu dar uma boa razão, além de porque somos uma família. E o pastor nos perguntou se estávamos prosperando onde estávamos. E nós dissemos que sim. Ele perguntou se éramos felizes lá, e dissemos que sim. Ele então perguntou à minha mãe e ao meu padrasto se eles queriam que desistíssemos da nossa felicidade para fazê-los felizes. E minha mãe desabou a chorar e disse que não. Todos nós choramos bastante. O pastor então perguntou sobre o funeral e as mentiras que o antecederam e o seguiram, como isso nos fez sentir e o que gostaríamos de ter feito de diferente se tivéssemos a chance. Foi tudo muito emocional, mas de um jeito bom, sabe? Todos pediram desculpas e admitiram que erraram feio e fizeram coisas muito ruins. Todos conversamos por um longo tempo e o pastor foi um ótimo mediador. Eventualmente, todos chegamos a uma espécie de resolução e acho que estamos bem agora. As emoções ainda estão à flor da pele e um pouco sensíveis em algumas áreas, mas ficamos para o fim de semana de Páscoa e tivemos um bom momento juntos. Vamos continuar avançando devagar e tentando reparar o relacionamento, mas acredito que estamos realmente fora de perigo. Quanto ao meu irmão, ele ainda está morando conosco, e a mamãe vai parar de tentar fazê-lo se sentir culpado e voltar para casa. Ele está pensando em alugar um pequeno apartamento na nossa região, mas não estamos pressionando-o a tomar nenhuma decisão. Ele sabe que é bem-vindo para ficar o tempo que quiser. Acho que ele quer tentar namorar. Ele teve algumas namoradas, mas nunca nada sério, e tem vergonha de trazer qualquer garota para nossa casa. Ele tem ido a algumas aulas e clubes de leitura aleatórias na biblioteca local para fazer algo de graça e se dá bem com todas as velhinhas que frequentam o lugar. E elas continuam tentando arranjá-lo com garotas da idade dele que elas conhecem. Ele tem ido a alguns almoços e encontros para café com algumas garotas, mas acho que ele está muito envergonhado pela atenção recebida para tentar realmente namorar qualquer uma delas. Ele está feliz, que é tudo o que eu poderia pedir. Não tenho certeza se haverá mais atualizações, pois acho que tudo está resolvido ao máximo no momento. Queria agradecer a todos pelas palavras de conselho e por me darem um lugar para desabafar e gritar no vazio. Por favor, sejam gentis uns com os outros e com vocês mesmos. Obrigada.